é que o que mais prejudica uma criança em fase de alfabetização é a ansiedade. Quando é colocada uma pressão muito grande sobre essa criança, né? Quando ela é pressionada para ser alfabetizada rapidamente, isso prejudica demais, né? A alfabetização é insight. Vai chegar um momento que vai dar aquele estalo e ela vai sair lendo. Em algumas crianças isso acontece de 4 para 5 anos. Tem algumas crianças que acontece com 9, né? Então é insight. E a gente precisa esperar o tempo da criança, porque cada uma tem o seu tempo de aprendizagem, não só de alfabetização, mas de aprendizagem de uma maneira geral, né? Cada criança vai ter o seu tempo, o seu ritmo, o seu estalo de aprendizagem. Então a gente precisa aprender a respeitar isso. Não compare, nem queira saber como é que está o priminho, o seu sobrinho, o filho da vizinha. Ai, com quantos anos seu filho foi alfabetizado? Seu filho tem quantos anos? Ele já lê? Ele já escreve? Ele já faz isso? Ele já faz aquilo? Não queira saber, porque a comparação é um veneno para nossas crianças. Cada criança tem o seu tempo, tem o seu ritmo, tem o seu caminho de aprendizagem. E se a gente ficar ansioso, ficar achando, ai, meu filho tá atrasado. Gente, eu vejo alguns pais, algumas mães falando assim, ah, meu filho tem 5 anos e ainda não sabe ler nem escrever. Ai, meu Deus do céu, meu filho tem 6 anos e ainda não escreve o nome dele na letra cursiva. Calma, é normal. Então, uma coisa que eu quero falar aqui rápido, logo no começo desse vídeo, né, quem vai assistir depois gravado, vou deixar aqui disponível, mas depois vou pôr no YouTube também. Então, assim, primeira coisa que eu quero falar para te acalmar, a alfabetização é até o final da 2ª série do ensino fundamental. Segundo a BNCC, a alfabetização começa na 1ª série, é durante a 1ª série e a 2ª série. E na educação infantil, 4, 5 anos, a gente tem aquilo que a gente chama de letramento. Né? A gente vai começar um trabalho com a criança, vamos começar, mas não é alfabetização. Ah, mas eu conheço uma criança ou o meu filho mais velho foi alfabetizado na educação infantil, foi alfabetizado com 5 anos. Maravilha! Muitas crianças são alfabetizadas na educação infantil, mas não deve ser o foco da professora de educação infantil. O foco da professora de educação infantil é uma série de outras aprendizagens que a criança precisa ter para que gere a alfabetização. A gente precisa construir um alicerce de aprendizagem para que a criança chegue à alfabetização. E esse alicerce é construído na educação infantil. Então, tem uma série de conhecimentos que a criança precisa adquirir, uma série de habilidades que a criança precisa adquirir para ir para a alfabetização. Né? E esses conhecimentos, essas aprendizagens, essas habilidades, elas são construídas na educação infantil. Então, me dá um exemplo, Renata, vamos lá. Coordenação motora grossa. Então, coordenação motora grossa, a criança conseguia andar em cima de uma fita crepe no chão, assim, em linha reta. Ou ela conseguir passar o lápis em cima de um zigue-zague na folha, né? Coordenação motora fina, a criança conseguir pegar um grão de feijão com o dedinho e colocar num pote, ou conseguir abrir um prendedor de roupa e colocar num papelão. Coordenação motora fina. Lateralidade, sua criança sabe dar uma cambalhota? Sua criança sabe pular de lado, pular para trás, pular para frente? Ela sabe o que é direita, o que é esquerda? Mas o que isso tem a ver com alfabetização? Tudo. A criança que não teve uma educação infantil proveitosa, de qualidade, que não aprendeu a dar cambalhota, que não aprendeu a pular de lado, que não aprendeu o que é direita, o que é esquerda, que não aprendeu noção espacial. Então, para eu ir daqui até aquela porta, você acha que você vai dar quantos passos? Vamos contar, né? Se você abrir o seu braço, você encosta na parede, vamos ver, né? Então, a criança que não tem essa noção de lateralidade, de espaço, de distância, de direita e de esquerda, que não consegue se movimentar, dar uma cambalhota, saltar obstáculos, engatinhar, passar por cima, passar por baixo, uma criança que não tem tudo isso, e isso tudo se aprende na educação infantil, pré, né? Para quem não é da área da educação, não sabe nem o que é educação infantil, é o prézinho. Berçário, jardim, maternal, pré, educação infantil. Até 5 anos é educação infantil.
Então, uma criança que não aprende essas coisas, quando ela for para a primeira série, que for realmente ser alfabetizada, ela vai ter muito mais dificuldade. Porque isso traz equilíbrio, isso traz o desenvolvimento da coordenação motora tão necessário para aprender a escrever, pegar no lápis, a gente chama de movimento de pinça, pegar corretamente no lápis para conseguir escrever, né? Usar a pauta da folha, saber que a gente escreve da direita para a esquerda, que a gente lê da direita para a esquerda. Para a criança saber tudo isso, primeiro ela precisa ir para o pátio da escola, dar cambalhota, saltar, correr de lado, correr de frente e de trás. Né? É assim que ela vai aprender a usar uma folha. É assim. Então é muito importante uma educação infantil de qualidade e é muito importante a gente não colocar o carro na frente dos bois, a gente não querer acelerar o processo. Né? Quando a gente quer acelerar o processo, nosso filho está com 5 anos de idade e a gente está desesperado para que ele se alfabetize, de repente a gente vai forçar a criança numa alfabetização precoce, onde ela não aprendeu, coordenação motora dela não está apurada, não está madura, ela não tem noção de espaço, de distância, de lateralidade, e aí essa alfabetização para ela vai ser traumatizante. Então a gente não pode querer acelerar o processo, né? A gente precisa cumprir com todas as etapas da aprendizagem. A criança precisa adquirir o conhecimento necessário para que ela seja alfabetizada. Uma coisa assim que algumas mães fazem também, que é muito prejudicial, é querer alfabetizar em casa. A escola não está trabalhando alfabetização, a escola diz que vai trabalhar alfabetização só ano que vem, mas eu acho que meu filho já está pronto para ser alfabetizado, eu quero que ele seja alfabetizado esse ano, e aí compra uma cartilha, né? Ou então pega algumas atividades na internet e começa a alfabetizar a criança em casa. Não é legal. Se você não concorda com a metodologia da escola, não mantenha teu filho nessa escola. Vamos repensar isso, vamos repensar a escolha dessa escola, né? Vamos buscar uma outra escola, porque se você não está concordando, então não é bacana que ele continue lá, né? Você precisa ter uma parceria com a escola, você precisa confiar na escola. Então, se você não está entendendo alguma coisa, se você acha que eles deviam estar trabalhando alguma coisa que não estão, vá lá, marque uma reunião, converse com a coordenadora, converse com a professora do seu filho, ouça aquilo que ela tem para te falar. Porque se ela está fazendo um trabalho na escola e você vem em casa e faz um outro trabalho que não condiz com o que a escola está trabalhando, você vai prejudicar o seu filho ao invés de ajudar. Então não é bacana. Calma, faça uma parceria com a escola, tenha parceria com a escola. Faça as atividades que a escola manda para casa. A professora mandou uma atividade de colorir. Não, meu filho tem que alfabetizar. Isso daqui não serve. Quando a criança aprende a colorir dentro da linha, sem sair da linha, isso é fundamental para que lá na frente ela seja alfabetizada. Aprender a colorir no mesmo sentido. Aprender a colorir sem sair da linha. Isso tudo é alicerce para a alfabetização. Né? De repente a professora mandou uma atividade que você não viu naquela atividade nada de proveitoso para a alfabetização, mas é porque talvez você não seja da área da educação. Né? Então, atividade de artes, atividade de coordenação motora, de repente as formas geométricas, as cores, os números, o letramento, tudo isso é importante para a alfabetização. Então, faça as atividades que a escola enviar, contribua com os materiais que a escola pedir, porque tem um propósito. Se você não está conseguindo enxergar um propósito, tudo bem, pergunte para a professora. Qual é a proposta pedagógica desta atividade, professora? Né? Qual é o conhecimento que essa atividade está proporcionando para o meu filho? Pode perguntar, não tem problema nenhum. Né? Mas não deixe de fazer. Você precisa ter essa aliança com a escola, ter essa parceria com a escola, confiar na escola do seu filho. E se mesmo depois dessa conversa você não conseguir essa confiança, então talvez seja um momento de repensar a escolha dessa escola, né? É importante você entender que a alfabetização, ela é um processo, né? Mas você falou que a alfabetização é insight, que dá aquele clique na criança e ela aprende a ler. Esse clique só vem quando está na etapa da alfabetização. Para chegar nessa etapa em que o clique acontece, precisa cumprir com alguns outros degraus, precisa cumprir com algumas outras etapas. Então, para a criança conseguir chegar na etapa da alfabetização, tem todo um processo. Primeiro vai ser apresentado para ela o alfabeto, ela vai conhecer as letras, aí ela vai saber daquele alfabeto quais são as vogais,
né? O A, E, I, O, U. Aí ela vai reconhecer o nome dela, quais são as letrinhas do nome dela. Ela vai aprender a fazer linha pontilhada, aqueles exercícios de coordenação motora, né? Ela vai conhecer primeiro as famílias simples. Quais são as famílias simples? Babebi, bobu, dadê de dodu, fafefi, fofu, jajeji, joju, laleli, lolu, né? Depois as famílias complexas. Quais são as famílias complexas? Xaxexi, xoxu, nhanhanhanhanhu, lhalelilholu. Então tem todo um processo. Depois ela vai aprender a fazer pequenas frases, depois pequenos textos. Então tem todo um processo. Se você sente que teu filho está atrasado, que ele está meio lento, as atividades que a professora está enviando para casa, ele tem muita dificuldade, ele não está conseguindo, o que você pode fazer? Trabalhar primeiro oralidade. Tem uma coisa que se chama consciência fonoaudiológica. O que é consciência fonoaudiológica? Como que a criança aprender o som correto de cada letra. Nós, seres humanos, não são as crianças, nós, seres humanos, escrevemos como nós falamos. Então, muitas vezes, quando a gente escreve algo errado, você pode prestar atenção, que você fala aquela palavra errada. Então, já percebeu que as pessoas excluíram o R do final das palavras, né? Elas falam assim, eu vou falar. Não é falar, é falar. Eu vou falar, né? Eu vou aí buscar. Eu vou aí buscar. As pessoas não digitam mais esse R no final das palavras, né? Por quê? Porque elas falam assim. Então, a criança primeiro precisa desenvolver a oralidade, falar cada letra de maneira correta. Sabe aquela criança que engole sílaba? Ela vai ter dificuldade de alfabetização. Aquela criança que fala igual cebolinha vai ter dificuldade na alfabetização. Por isso, na pré-escola, na educação infantil, se você percebeu que seu filho fala como cebolinha, ou que seu filho está fazendo trocas, o P pelo B, por exemplo, está trocando, está engolindo sílaba, já procura um fonoaudiólogo. Porque ele precisa desse atendimento com o fonoaudiólogo, porque ano que vem, quando ele for para a primeira série, ele precisa estar falando corretamente para que ele aprenda a escrever corretamente, para que ele consiga aprender a escrever. Então, consciência fonoaudiológica. O que você pode fazer para ajudar teu filho na consciência fonoaudiológica? A língua da criança é molenga. Quando ela é bebezinha, ela fala molenga, porque a língua dela não consegue fazer som forte. O R, por exemplo, ela não consegue, porque a língua dela ainda tá molêngua. Então, brinca com a tua criança de soprar. A professora da educação infantil mandou uma atividade para casa que tinha que soprar e você achou que aquilo era besteira, né? Põe um monte de papelzinho picado em cima da mesa, um canudinho, e a criança tem que soprar ou tem que sugar. E você fala, vou fazer isso não. Isso é importante para a alfabetização. A criança tem que aprender a soprar, tem que aprender a sugar. Então, põe lá os papeizinhos picados em cima da mesa, um canudinho, e ela vai sugar o papelzinho azul e jogar no prato. Suga o papelzinho verde, joga no prato. Ou então, coloca uma bolinha pequenininha em cima da mesa, ela tem que soprar, conduzindo essa bolinha até o outro lado da mesa. Faz o teu filho fazer o beijo, o estalo. Tremer a língua. Isso tudo é consciência fonoaudiológica. Isso tudo você está trabalhando oralidade. Fundamental para a alfabetização. Aprender a soprar, aprender a sugar, aprender a fazer o R forte, aprender a mexer a boca de maneira correta. Que a gente chama boca que usa isso. Boca que usa o movimento certo. O ó é ó. A minha boca faz assim. Então, você fazer esse tipo de exercício com teu filho ajuda na alfabetização. É criança pequena, pré-escola, é isso que professora de pré-escola tem que observar, é isso que professora de pré-escola precisa trabalhar. Ele vai ter primeira e segunda série para ser alfabetizado. Educação infantil precisa aprender a soprar, precisa aprender a sugar, precisa aprender a pular, lateralidade, direita e esquerda, pequeno, grande, todos os conceitos da educação infantil. A criança só está preparada para ser alfabetizada quando ela consegue falar corretamente todos os sons de todas as letras. Então, ela faz o R do R. Ela faz o sopro aqui no dente do F da foca. Ela tem que aprender a soprar para conseguir aprender a falar o F. Porque se ela não sabe falar o F, ela não vai conseguir aprender a escrever o F.
Então, educação infantil até 5 anos é nisso que você, papai e mamãe, tem que focar. É nisso que você, professora de educação infantil, precisa focar. A criança sabe lateralidade, direita, esquerda, ela consegue dar salto para o lado, salto para frente, salto para trás. A criança tem coordenação motora grossa e fina. Ela consegue fazer com lápis numa linha pontilhada, ela colore com lápis de cor, com giz, com pincel, mas ela colore numa mesma direção sem sair da linha. A criança sabe todos os conceitos da educação infantil, longe, perto, grande, pequeno, fino, grosso, todos os conceitos. Então, aí sim, se ela tem 5 anos ou se ela tem 8, mas primeiro ela precisa aprender tudo isso para aí sim a gente iniciar o processo de alfabetização. Porque iniciar o processo de alfabetização numa criança que não conhece lateralidade, que não foi trabalhada na sua oralidade, não sabe soprar, não sabe sugar, não sabe fazer é uma judiação. Essa alfabetização vai ser traumatizante para a criança. Então, trabalhar a oralidade, trabalhar todos esses conceitos da educação infantil, trabalhar sociabilização, contextualização da alfabetização. O que é isso? A tua criança tem que estar madura para entender o porquê de ser alfabetizada. Entendeu? Trabalhar a sociabilização e a contextualização da alfabetização. Por que eu preciso aprender a ler e escrever? Porque isso vai ser bom para mim, né? Então, quando a criança é trabalhada nisso, aí sim, quando ela já entendeu o porquê disso, quando ela tá afim, ela quer aprender a ler e escrever, aí sim, ela tá preparada para ser alfabetizada. Quando que eu sei que eu preciso procurar ajuda, Renata? E qual ajuda eu procuro? Você procura ajuda se do meio para o final da primeira série tua criança ainda não lê nada, não reconhece as vogais, nem os encontros vocálicos ela consegue ler. São encontros vocálicos. O O deu a mãozinha pro I, formou OI. O E deu a mãozinha pro U, formou EU. O A deu a mãozinha pro I, formou AI. Né? A sua criança já está do meio para o final da primeira série e ainda não consegue nem os encontros vocálicos. Do meio para o final da primeira série, está no segundo semestre da primeira série e ainda não tem domínio das vogais. Então aí acende um alerta. Mas antes de você procurar uma ajuda profissional, eu acho que em casa você precisa ajudar primeiro e aí se não funcionar, você vai procurar uma ajuda profissional. Como que eu ajudo em casa? Você ajuda em casa trabalhando a alfabetização no dia a dia. Então você fala assim para ela: filha, vai ali na estante para mamãe e pega para mim o livro que começa com a letra A. Ô filha, vai ali na geladeira para mamãe e pega um pote quadrado azul que tem uma letra P. Você vai trabalhando em casa. Ler histórias para o teu filho. Ler histórias é maravilhoso. Eu tenho lá no meu canal do YouTube um vídeo explicando por que devemos ler histórias para os nossos filhos e o que isso traz de vantagem. Né? Depois você assiste lá. Mas na alfabetização é uma das vantagens, tá? Ler história para ele, jogar joguinho que tenha letrinha, que tenha dominó das sílabas, dominó das letras, jogo da memória das vogais. Então você vai brincar com teu filho com jogos pedagógicos. Seu filho gosta de joguinho de celular? Me pede que eu te mando tem uma listinha com vários joguinhos de alfabetização para baixar no celular. Então tenta, assim, seu filho está no segundo semestre da primeira série e ainda não consegue nem as vogais. Começa a ajudar em casa, contextualizar em casa, ler livros para ele, começa em casa, tá? Leia muito para ele, fala assim, vamos deixar um bilhete para o papai? Nós vamos sair, o papai vai chegar, a gente vai deixar um bilhete para ele. Vamos fazer uma listinha de compras do mercado, né? Então, você começar a trabalhar isso, incentivar isso, fazer a leitura do mundo com ele. Você saiu na rua com ele, tem lá uma placa com E dentro. Aí você fala, filho, é E de estacionamento. Ó, estacionamento começa com E. Tem lá pare. Você vai falar, olha lá, filho, P e o A, pá. Re, fala com a mamãe, re, ensina ele a fazer isso. Então, quando a criança consegue fazer o r, consegue soprar F, X, S. Então, vamos fazer um joguinho. Se você puser na internet, vai ter um monte de vídeo ensinando jogos para alfabetização.
Mas é jogo da memória das vogais, dominó das sílabas, canudinho para soprar uma bolinha, conduzir uma bolinha. Coordenação motora fina, coloca assim, você vai pesquisar no Google assim, jogos para alfabetização, atividades de coordenação motora fina. Coloca assim, vai numa loja de brinquedos, fala eu quero brinquedos pedagógicos. Onde tem brinquedos pedagógicos? Você vai lá e procura. Jogo da memória das vogais, dominó das sílabas, né? Para você ajudar em casa. Aí você percebeu que você começou a incentivar em casa, fazer listinha de compra do mercado, deixar bilhetinho pro papai e que ele tá travado, não tá acontecendo. Aí sim você vai procurar uma ajuda. Se o seu filho já está na primeira série, te dou 2 caminhos. Primeira coisa, toda criança quando faz 6 anos e é matriculada na primeira série, precisa ir numa consulta no oftalmologista. Ah, mas ele enxerga bem, ele nunca reclamou de nada, nunca observei nada. Vá, é padrão, toda criança que eu atendo, primeira coisa que eu falo, já foi no oftalmo? Né? Então vá na consulta no oftalmologista. Faz uns testes com ele para ver a audição dele. Chama ele de longe, chama de um lado, depois do outro, vê como é que anda essa audição. Então, feito isso, você fez todo esse incentivo em casa, brincadeira de assoprar, de sugar, fazer o rrr, fez os jogos pedagógicos, incentivou com bilhetinho, com a listinha e ele continua travado na alfabetização, aí você vai procurar um psicopedagogo a partir de 6 anos. Eu sou psicopedagoga, mas eu não atendo antes dos 6 anos. Por quê? É errado? Não é errado se a criança tiver um diagnóstico. A criança tem um problema neurológico, um problema psiquiátrico, ou ela teve paralisia cerebral. Aí, quanto antes ela começar a fazer a terapia com psicopedagogo, melhor. Agora, se a criança não tem nenhum diagnóstico, né, o psicopedagogo deveria atender somente a partir dos 6 anos. Por quê? O psicopedagogo é o profissional que ajuda na aprendizagem. É o profissional que ajuda no caminho de aprendizagem, ajuda aquela criança a aprender. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, ele não vai ensinar a continha de dividir para a criança, mas ele vai trabalhar o raciocínio lógico-matemático daquela criança, para que o raciocínio lógico-matemático dela se desenvolva e ela consiga aprender na escola a continha de dividir. Quem ensina a continha de dividir é o professor. O psicopedagogo faz atividades, jogos, dinâmicas para trabalhar o raciocínio lógico. Né? Então, esse é o trabalho do psicopedagogo. Então, se a criança já tem 6 anos, já está no 2º semestre da primeira série, você incentivou em casa, fez tudo isso que eu falei, né? Pesquisou lá os jogos, as brincadeiras de coordenação motora, de consciência fonoaudiológica, né? O que você pode fazer também? Além do sopro, você pode cantar cantigas com a sua criança, isso também desenvolve consciência fonoaudiológica, rima. Você fala, filho, vem cá, o que rima com pastel? Eu falo pastel, você fala? Eu falo chão, você fala? Eu falo mamãe, você fala? O que rima? Então, cantigas, rimas, poeminhas, tudo isso vai desenvolver a consciência fonoaudiológica dela. Então, você fez tudo isso, já levou no oftalmo, ela já tem 6 anos, já está no 2º semestre da primeira série e ela ainda não consegue, aí é hora de você procurar um psicopedagogo. Entendeu? Você vai procurar no psicopedagogo um atendimento para desenvolver a tua criança. A alfabetização está muito ligada à maturidade. Então, aquela criança que é bebezona, é o bebezão da mamãe, tá com 6 anos de idade, ainda chupa chupeta, tá com 6 anos de idade e não consegue ainda tomar líquido no copo, tá com 6 anos de idade e ainda tá agarrado no colo da mãe, na cama da mãe, é bebezão de tudo, aquele bebezão, né? Que acontece? Vai ter dificuldade na alfabetização, porque a alfabetização está ligada. Eu já tive criança com 5 para 6 anos que ainda usava fralda. Eu já tive criança com 5 para 6 anos que ainda usava chupeta. Essa criança teve dificuldade de alfabetização? Sim. Eu tive um aluno na 3ª série. 3ª série. Criança tinha 8 anos e ia fazer 9 anos naquele ano, que ainda chupava chupeta. E obviamente não estava alfabetizado. Tinha passado pela pré-escola, pela 1ª série, pela 2ª série, que são alfabetizadores, que são séries alfabetizadoras. Chegou na 3ª sem ser alfabetizado.
mas ele ainda era o bebezão, chupava chupeta, tomava madeira, né? Então, a alfabetização está muito ligada à maturidade. Se a criança não for madura, ela não vai ser alfabetizada, ela precisa de maturidade, né? Então depende muito isso. Você dá autonomia pro teu filho, sabe? Mãe, não seja impaciente. Você tem uma criança pequena em casa, você fala pra ele: vamos lá, você já consegue tirar a tua própria roupa? Vamos tirar a tua própria roupa? Tira aí a roupinha pra gente tomar banho. E ele vai ficar 40 minutos pra conseguir tirar uma calça, ok. Mas dê autonomia pro teu filho, não faça tudo por ele. Ele precisa amadurecer. Ah, vamos aprender a comer com a sua própria mãozinha? Olha aí, ó, coordenação motora fina isso. Vamos aprender a comer com a sua própria mãozinha? Ah, mas suja tudo, suja a roupa. Se não sujar, não vai aprender. Precisa dar autonomia para essa criança. Se ela não amadurecer, ela vai ter dificuldade na alfabetização, certo? Então, é importante você cantar com ela, você ter jogos pedagógicos na tua casa, memorização. Memorização é muito importante na alfabetização. Trabalha a memorização do teu filho. Você tem um filho aí de 4 aninhos, 5 aninhos, tá indo para alfabetização? Começa a trabalhar a memorização dele. Faz umas brincadeiras assim, ó. Mamãe vai colocar aqui 4 objetos. Olha para eles, olhou? Vai lá no quarto, eu vou mudar um. Você tem que voltar e saber o que é. Isso para 4 aninhos. Né? Rima, canta musiquinha com ele e ele tem que repetir aquela rima. Parlendas, cantigas, ele tem que decorar aquela cantiga, né? Um versículo, você vai falar um versículo para ele na segunda, na terça, na quarta, no domingo ele tem que falar sozinho aquele versículo. Então vai trabalhando memorização, joguinhos de memorização, cara a cara, jogo da memória, joguinhos de concentração. É importante que a criança saiba se concentrar, senão ela vai ter dificuldade na alfabetização. Se ela não conseguir se concentrar naquilo que a professora está falando lá na lousa, ela está apresentando lá a família silábica, a criança não consegue se concentrar, vai ter dificuldade. Então, trabalha a concentração com o teu filho desde os 3, 4 aninhos. Concentração, vamos montar um quebra-cabeça, vamos assistir um desenho, vamos ouvir uma história, mamãe vai contar uma história para você. Outra coisa importante, que é uma habilidade importante para que a criança seja alfabetizada. Uma habilidade importante que ela tem que adquirir antes da alfabetização. Organização. Então, o que você faz? Por que a criança tem que ser organizada para ser alfabetizada? Vamos lá. Você tem que organizar na tua mente que o B deu a mão pro I e ficou bi. Que tem a ordem certa, que se eu colocar o I na frente e o B depois, não vai formar bi. Isso depende de uma concentração, de uma organização, de uma maturidade, né, que é desenvolvida na criança pequena com jogos, com brincadeiras no dia a dia, certo? Então, o que você pode fazer? Pega uns pedacinhos de papel, corta quadradinhos verdes, quadradinhos azuis, triângulos amarelos, círculos vermelhos e um retângulo preto, por exemplo, vários. Coloca espalhado em cima da mesa e fala para tua criança: eu quero que você organize para mim esses pedacinhos de papel. Veja como ela organiza. Se ela organizar todos os verdes, todos os azuis, todos os amarelos, ok. Ou se ela organizar por forma geométrica, todos os quadrados, todos os círculos, todos os retângulos, ok também. Agora, se ela colocar tudo bagunçado, opa! Isso se chama seriação, classificação e ordenação. Aí ela já está organizando da maneira legal? Vamos dar um passinho a mais. Agora você vai colocar quadrados grandes, quadrados pequenos, retângulos grandes, retângulos pequenos, verdes, amarelos, vermelhos, azuis. Agora ela vai organizar. Como que ela organizou? Ela seriou, ela ordenou do maior por menor? Opa, essa criança tá indo bem, daqui a pouco ela vai alfabetizar. Mas ela pega as pares de meia e fala para ela fazer os parzinhos. Fala para ela enrolar, fazer o rolinho da meia. Qual que é o parzinho dessa meia? Qual é igual? É esse aqui. Olha aí, tudo isso você tá ajudando na alfabetização da tua criança. Alfabetizar a tua criança não é ir na primeira livraria que você achar, comprar uma cartilha e mandar ela fazer. Ajudar na alfabetização da tua criança é lá atrás.
é saber saltar, saber dar cambalhota, saber esquerda e direita, saber andar reto em cima de uma fita crepe no chão, saber pular de lado, lateralidade, noção de distância. Olha, eu tenho aqui essa tira de papel. Essa tira de papel vai cobrir toda a nossa mesa? Ou você acha que precisa de uma maior? Vamos medir? Tudo isso ajuda na alfabetização. Então, muitas vezes a criança está com 4, 5 anos e o pai está querendo mostrar a letra para ela, ensinar ela a escrever o nome dela, comprar uma cartilha para alfabetizar ela em casa, e não é nada disso. A gente precisa construir esse alicerce muito bom com 4, 5, 6 anos, para que com 6 para 7 anos, até 8, ela seja alfabetizada de uma maneira adequada, com um alicerce bom, para que essa alfabetização seja boa, né? Então, tudo isso, né? As noções, os conceitos básicos da educação infantil, perto, longe, lateralidade, direita, esquerda, começar de cima para baixo. Então, no dia a dia, você tá arrumando a cama, você tá arrumando a tua cama, você vai falar pro teu filho assim, vá do lado direito, pega lá o travesseiro do lado direito, né? Vamos esticar o lençol, estica aí. Esse é o lado certo do lençol ou a gente está colocando do lado errado? Então, toda essa noção é importante para que quando chegue na alfabetização a criança esteja pronta. Né? Ordenação, classificação, seriação, colocar esses papeizinhos para ela ordenar, ou então você coloca um pouquinho de milho, um pouquinho de ervilha, um pouquinho de feijão, e aí mistura tudo, e aí coloca 3 potes e ela tem que separar, um pote só de milho, um só de ervilha, um só de feijão. Ela vai estar treinando o movimento de pinça e ela vai estar estabelecendo essa organização mental de ordenação, classificação e seriação na cabeça dela, que também são importantes. Então, todas essas atividades, elas ajudam. E se teu filho já é um pouquinho mais velho, né? Que eu tô falando muito do que fazer antes de começar a alfabetização. Então vamos imaginar que teu filho já é um pouquinho mais velho, já tá lá sendo alfabetizado. Também uma coisa que você precisa saber é que a alfabetização, ela tem algumas fases. Tem a fase pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Então, às vezes, a professora fala assim, ele tá indo bem. Aí você fala assim, meu Deus, mas como que ele tá indo bem? Eu peço para ele escrever formiga e ele escreve F-A. Ó, papai, tá aqui, escrevi formiga. Meu filho, mas você escreveu F-A, é formiga. Ele tá na fase pré-silábica. Formiga é um bichinho pequeno, ele acha que a palavra é pequena também. Isso é super normal. Super normal. Ele está sendo alfabetizado, só que ele está na fase pré-silábica. Ainda ele vai passar para silábica, depois para silábica alfabética e depois para alfabética. Então, uma dica que eu te dou, você está muito preocupado com a alfabetização do teu filho, dá uma pesquisada. Dá uma pesquisada na internet, quais são as fases da alfabetização. Pergunta para a professora qual é o método de alfabetização que a escola está usando, porque tem o construtivismo, tem o método fônico. Então, vamos supor que a escola que você escolheu para o teu filho está usando o método construtivista. E aí, chega em casa, você quer usar o método tradicional para ensinar o teu filho a ler e escrever. Aí você fala para o teu filho assim, vamos lá, escreve macaco. Eu não sei como é macaco. Como que é macaco? Aí você fala M com A, mame, mamu. E lá na escola eles não trabalham assim. Eles não apresentam a família silábica, mame, mamu, construtivismo. E você pôs teu filho numa escola construtivista. Vamos combinar uma coisa aqui? Se você matriculou teu filho nessa escola, escolheu essa escola para o teu filho, confiou nessa escola, então segue o método do que ela está apresentando. Se você escolher uma escola construtivista, não vai querer em casa apresentar o método tradicional. Se você escolher uma escola tradicional, não vai querer em casa ensinar através do método construtivista, que você vai confundir a cabeça da tua criança. Então, se você quer ajudar na alfabetização do teu filho, pergunte na escola, qual é o método que vocês usam? Tem um monte, gente. Tem o método tradicional, tem o método construtivista, tem o método fônico, que apresenta o som de cada palavra, de cada letra. Tem cinético, sintético, analítico, tem vários. Se você pesquisar na internet, você vai ver. Tem uns 10 métodos de alfabetização bem usados, bem conhecidos nas escolas. Algumas escolas dão uma misturadinha, né? Eu gosto de misturar o tradicional. Qual que é o tradicional? Mamimi, mamu, papepi, papu, tatetitotu. Eu gosto de misturar o tradicional com o fônico. Eu uso os dois com os meus alunos. Então, eu apresento o som da letra,
Eu apresento para eles o som da letra, que o fônico, ele não apresenta má, mê, mi, mo, mo. Ele apresenta o som que o M faz, o som do A, E, I, O, U, né? Ele apresenta o som. E o tradicional apresenta má, mê, mi, mo, mo. Então eu dou uma misturadinha nesses dois, são meus dois preferidos. Mas tem um monte de outros métodos e aí você precisa ver na escola do teu filho qual o método que eles estão usando. E aí dá uma pesquisada na internet se você quer ajudar em casa, mas ajude com o mesmo método que está sendo usado na escola, para não confundir a cabeça do teu filho, né? Eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar, vou ter prazer em ajudar, eu vou ter prazer em responder. Mas eu volto, termino essa live com a primeira dica que eu dei lá no começo da live. Ansiedade é o pior inimigo da alfabetização. Não fique ansioso. A idade normal de alfabetização é até o final da 2ª série, tá? Tem criança que vai ser alfabetizada no pré, na educação infantil, aos 5 anos de idade, mas vai ter criança também que vai ser alfabetizada no final da 2ª série, quase com 9 anos. E é normal, tá? A alfabetização é até o final da 2ª série, tá bom? Agora, se você percebe que seu filho tá com dificuldade, que isso tá trazendo sofrimento para ele, procure ajudar em casa com essa consciência fonoaudiológica, oralidade, jogos, brincadeiras, lendo para ele, buscando a contextualização da alfabetização e faça uma parceria com a escola, busque essa ajuda, busque essa parceria na escola. Se de tudo isso ele já está no 2º semestre da 1ª série e você percebeu que nada disso resolveu, aí procure um psicopedagogo que ele vai poder te orientar, é o profissional indicado para te ajudar nas questões de aprendizagem. Questões neurológicas, você vai procurar um neurologista, psiquiátricas, um psiquiatra, né? Questões de oralidade, você vai numa fono, oftalmo, tem várias questões que podem interferir na alfabetização. A questão é de aprendizagem, ele está com dificuldade de aprender, aí você vai num psicopedagogo, que é o profissional que trabalha com a aprendizagem, certo? Se precisar de quiser responder, quiser alguma resposta, que tiver alguma dúvida, pode me chamar. Espero ter ajudado. Lá no meu canal no YouTube tem vários outros vídeos, tem vídeos sobre como contar historinhas, como brincar com as crianças, como estabelecer uma rotina, é um vídeo que eu gosto muito, esse de como estabelecer a rotina. Então você pode procurar lá, tem um vídeo muito bom também que é sobre como ajudar nas tarefas escolares, né? Que tem alguns pais que vão ajudar nas tarefas escolares dos filhos, mais atrapalham do que ajudam, né? Então tem um vídeo lá, como que você realmente acompanha as tarefas escolares do teu filho, tá? Procura lá no meu canal no YouTube, espero ter ajudado, que Deus abençoe tua casa, obrigado pela companhia. Quarta-feira que vem tem mais vídeo. Quarta-feira que vem eu vou falar sobre os 4 tipos de temperamentos que existem, como identificar qual é o do teu filho e como lidar com cada um. Você já deve ter visto vídeos falando sobre os 4 tipos de temperamento, né? O colérico, o sanguíneo, né? Você já deve ter visto vídeos sobre isso. Mas sempre falam sobre os adultos. O adulto sanguíneo, o adulto fleumático, o adulto melancólico, o adulto colérico. Eu vou falar sobre as crianças. Então, como identificar uma criança sanguínea, colérica, fleumática, melancólica e como lidar com cada uma dessas crianças. Então, quarta-feira que vem, vídeo sobre temperamentos, tá bom? Eu volto quarta-feira com você. Vai lá no meu canal no YouTube assistir mais vídeos. Deus abençoe tua casa. Tchau, tchau.